temperatura de ignição, tá? É a temperatura necessária para a reação química ocorra entre o combustível e o comburente, produzindo gases capazes de entrar em combustão, tá? Mas, na verdade, o que é? Temperatura de ignição é a temperatura aqui comigo, né? O que é a temperatura de ignição? Qual é a temperatura que eu preciso ter para pegar o palito de fósforo? Sei lá, 700 graus Celsius. Pô, então é 700 graus Celsius. Qual a temperatura para queimar esse graveto? Eu tenho um graveto na minha mão. Ah, aqui é 1000 graus Celsius. E para queimar minha tora? Cara, aí é 2000, 3000 graus Celsius. Essa é a temperatura de ignição. Então eu tenho que saber. Daqui a pouco, mais lá na frente, né, nós vamos ver uma graxa, qual a temperatura de ignição de uma graxa, qual a temperatura de ignição de um óleo. Por que eu preciso saber disso? Porque eu trabalho com isso. E às vezes uma faísca, tá, chega a 700 graus Celsius, queda de um equipamento, de uma máquina, de uma ferramenta, uma chave de fenda, uma chave de boca, de metal com metal, gera uma faísca. Essa faísca pode chegar a 700 graus Celsius. E uma graxa pode se incendiar a autocombustão em 700 graus Celsius. E aí eu vou ter chama nesse local. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que saber o que é a temperatura de ignição. Temperatura de ignição é a temperatura necessária que eu tenho que ter para dar ao combustível, aquilo que eu vou queimar, né, junto com o comburente, para ele produzir aí o fogo, né, que é a combustão. Beleza aí? Vamos ver mais um vídeo aí e a gente volta a comentar. Tá bom? Vamos ver esse vídeo. Viram aí a autoignição? Uma chapa quente, o cara pega como se fosse um giz, né? Eu não sei exatamente que produto que é aquilo lá. E passa. Quando ele passa, automaticamente, né? Ele passa a fase, pode até ser uma parafina, né? Ele passa da fase sólida, fase líquida e gasosa e pega fogo em milésimos de segundos, em segundos, tá? Então a temperatura daquela chapa é tão alta, que a hora que ele passa como se fosse um giz, né? Que deve ser uma parafina, né? Aquilo lá transforma em líquido, então ele sai da fase sólida, fase líquida, gás, e automaticamente esse gás é tão alta a temperatura que esse gás entra em autoignição. Ele pega fogo aí e se consome, né, em segundos. Viram aí? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente já viu que é combustão, a gente viu que é ponto de fulgor e a gente viu que é temperatura de ignição. Vamos entrar dentro da NR20. No item 20.3.1, materiais inflamáveis inclui. O que os materiais inflamáveis incluem? Líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Chico, por isso que você falou de ponto de fulgor? Sim, é aí. São gases inflamáveis também, né? Então, líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. E gases inflamáveis? Gases que influenciam com ar, Gases inflamáveis são gases que inflamam com ar a 20 graus Celsius a uma pressão padrão de 101,3 kPa. Chico, o que é isso? Vamos lá, vou explicar. Ou qualquer partícula sólida que em suspensão no ar pode ser ignizada, tá? Vamos aqui comigo, tá? E aí daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo, aí vai ter mais um vídeo aí, tá? Então, líquidos inflamáveis. O que são os líquidos inflamáveis? São líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, se eu tenho um líquido, tá? Eu tenho esse líquido aqui, eu preciso saber se esse líquido ele é inflamável, se ele é combustível ou não é nem inflamável nem combustível, mas eu sei que ele pega fogo. Como que eu vou fazer? Vou fazer aquela experiência que o cara fez no vídeo que a gente viu. E que eu vou pegar? Vou pegar uma... Claro que não é feito dessa forma, tá, pessoal? Para descobrir se o líquido é inflamável ou não. Mas só com uma forma aí didática. Pô, eu vou pegar uma vasilha,
vou colocar água, vou pegar uma outra vasilha, vou colocar esse líquido ali dentro, vou colocar em banho-maria. Começo a aquecer esse líquido em banho-maria. Pá, 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 pá. E eu vou ver a temperatura e vou colocar ali, ó, uma chama, né? Ou um sistema que eu consigo ver se está soltando gás. Perfeito. Eu vou monitorar a temperatura do líquido. Começo a aquecer esse líquido aqui dentro, ó. Quanto que está a temperatura dele? Ah, tá 30 graus Celsius. Tá soltando vapor? Não. Então vamos aquecer, aumenta a temperatura. Quanto está? 40 graus Celsius. Tá soltando vapor? Não. Ah, aumenta a temperatura. Quanto tá? 50 graus Celsius. Tá soltando vapor? Tá. Taca fogo. Puf, pegou fogo. Opa, então é líquido inflamável. Eu aqueci esse líquido aqui a 50 graus Celsius. Esse líquido, a partir de 50 graus Celsius, começou a soltar vapor. Se ele soltou vapor, então o ponto de fulgor desse líquido é 50 graus Celsius. E aí esse vapor pegou fogo. Se pegou fogo, então ele é um líquido inflamável. Fui lá aquecendo, 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 né? Ó, deu 60 graus Celsius. Tem vapor? Ainda não. Passou de 60 graus Celsius, então já sei que não é líquido inflamável. Depois a gente vai ver se ele pode ser líquido combustível. Por quê? Passou. Ele não é igual, né, e nem menor que 60 graus Celsius. Então, se ele não é igual e nem menor que graus Celsius, ele não é líquido inflamável. Ele tem que ser igual ou menor que 60 graus Celsius. Aqueci e abaixo de 60 ou igual a 60 graus Celsius, ele começou a soltar gás. Vapor. Esse vapor é inflamável, pegou fogo, então, opa! Então, nesse caso, ele é líquido inflamável. É só os líquidos que eu vou caracterizar como material inflamável? Não. Gases também, né? Então, lá, vamos voltar aqui à transparência para a gente dar uma lida. Gases inflamáveis. O que são os gases inflamáveis? São gases que inflamam com ar a 20 graus Celsius, que inflamam com ar. O que é ar, Chico? Ar atmosférico, que tem oxigênio. Então, inflamam com ar a 20 graus Celsius e uma pressão padrão de 101,3 kPa. Olha aqui comigo, então, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu coloco um gás aqui dentro, aqueço esse gás, misturo com ar atmosférico, só que aí tem lá, nós vamos ver aí limite inferior de explosividade, limite superior de explosividade, vai entrar nisso daí, tá? Eu tenho que ter uma condição ideal com a mistura com ar atmosférico e gera uma pressão, né? Quanto de pressão? 101, né? Nesse recipiente, 101,3 kPa de pressão. Vou registrar essa pressão, manter a temperatura do gás a 20 graus Celsius, né? Misturado com ar atmosférico. A hora que eu faço isso, ele, né, dentro desse meu sistema, ele pegar fogo, opa, eu tenho um gás inflamável aí. Entendeu? E também qualquer partícula aí em suspensão no ar, sólida em suspensão no ar, que pode ser ignizada. Então aí pó de açúcar, farinha, de trigo e tudo mais. Lá na frente talvez a gente vá falar um pouco sobre isso, tá? Vamos ver esse vídeo aí e a gente vem comentar sobre ele, tá bom? Veja o vídeo. Viram aí a explosão de açúcar? Tá? Então o que acontece? Né? Qualquer pó aí derivado de material, né, que pode ser tirado do álcool, que ele pode fermentar, se esse pó estiver em suspensão no ar, numa condição ideal, sua temperatura, umidade e tudo mais, se ele tiver uma fonte de ignição, ele vai explodir, assim como explodiu o açúcar aí, como vocês viram, tá? Só o açúcar que explode? Não, Chico. Não é só o açúcar que explode, não. Tá? Farinha de trigo explode, amido de milho, que é a maisena, explode, farinha de mandioca explode. Por quê? Tudo isso
né? Farinha de trigo aí que vem do trigo, né? Tudo isso que vem do trigo, a mandioca, o milho, se eu fermentar a cana, se eu fermentar eu consigo tirar álcool, eu consigo tirar algum líquido inflamável ali, álcool, consigo. Então, a derivação dessa material orgânico, né? Dessas aí alimentos, vamos dizer, não sei se seria exatamente o termo correto aí, né, técnico correto, mas se eu transformar isso em pó e jogar no ambiente, lugar fechado, numa condição ideal, e temperatura e o nível de oxigênio, o ar atmosférico ideal, e tiver uma fonte de ignição, vai explodir e vai levar tudo embora, beleza? Então aí, materiais inflamáveis. Exemplos, olha aí, ó, de materiais inflamáveis. Vamos ver. Exemplo de materiais inflamáveis com relação ao seu ponto de fulgor. Olha a gasolina. Qual é o ponto de fulgor da gasolina? Menos 42 graus Celsius, 0,8, né? E o etanol, 16 graus Celsius. E o diesel, 38 graus Celsius, tá? Olha isso daí. Vamos gravar esses números só para a gente dar uns exemplos aí. Gasolina, menos 42, etanol, 16 e o diesel, 38. Tá aqui comigo. Olha aí. Então, o que acontece? Por isso que, quando eu vou abastecer minha moto, estou abastecendo meu carro, eu olho lá, tá saindo ali. A gente fala assim, nossa, tá saindo gás ali, ó. Tá saindo gás dentro do tanque da moto, tá saindo gás dentro do tanque do carro, a hora que eu estou abastecendo lá no posto de combustível. Na verdade, não é gás, é vapor que nós chamamos, tecnicamente falando, mas não tem problema. O importante é você saber o que está acontecendo ali. Por que está saindo? Porque o ponto de fulgor da gasolina é 42 graus Celsius. Não entendi, Chico. Qual a temperatura ambiente que a gente vive? 25, 30, 40. Ali, 42 graus Celsius, olha a gasolina, negativo. Ponto de fulgor, 42 graus Celsius, negativo. Volta aqui para mim então, vamos lá. A única forma para eu conseguir abrir um tambor de gasolina e ela não soltar aquele vapor é no Polo Norte. Ou no Canadá, em Toronto, né? Quando está no extremo frio, 50 graus Celsius. Aí eu pego um tambor de gasolina lá no Polo Norte, né? No Alasca, no extremo frio. Qual a temperatura que está aqui no Alasca agora? Meu, tá 50 graus Celsius. Então abre aí o tanque de combustível de gasolina. Eu vou abrir, eu não vou ver se ainda aquele vapor. Por quê? Porque o ponto de fulgor da gasolina, a partir de 42 graus Celsius negativo, ela já vai começar a soltar vapor. Entenderam aqui? E olha o álcool que a gente falou, tá? 16,6 graus Celsius. Né? Exemplos inflamáveis, ponto de fulgor, 16,6, aqui comigo, tá? Lembra aí na época antiga que eu tinha Brasília álcool, Fusca álcool, ia dar partida, no frio não ia, e aí fica injetando gasolina, e aí saturava, aí virava aquele caos, né? O pai, a mãe ficava puto da vida e falava assim, tá vendo, esse é o pró-álcool da vida e tal. Por que isso acontecia? Engasopava o motor, jogava o álcool dentro do motor. Qual era a temperatura no frio no ambiente? Dependendo aqui na nossa região, né? Esses anos fez frio assim, nunca visto, né? Pelo menos eu nunca vi na minha vida, né? Mas podia chegar a 10 graus, podia chegar a 12 graus, 13 graus, 15 graus. Pô, o álcool, ele vai soltar vapor ele vai sair da fase líquida para gasosa a partir de 16 graus. Quando eu injeto o álcool dentro do tanque, dentro do motor, tá? Dentro do motor, então o que acontece? A vela da ignição lá, só que o álcool ele não soltou vapor. Por quê? O motor está 10 graus, 10 graus e ele só vai soltar vapor com 16. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu jogo gasolina, aqueço o motor interno, o combustível, aí o motor ficou quente. Quando eu jogo o álcool, quando ele entra como se fosse um chuveirinho, né? Quando ele entra, a temperatura interna do motor está tão alta, está lá a 50, 60 graus Celsius, sei lá quanto, tá?
Que aí a hora que ele entra, automaticamente ele vira vapor. E aí da ignição da vela e da explosão, e aí ele vai embora. A hora que o motor esquenta, ele vai embora, né? Então, o etanol, 16 graus Celsius. E o diesel, 38. Olha o diesel, 38. É outra experiência que a gente pode fazer. Fazer não, né? Que o pessoal faz. Olha o diesel, 38. Vem aqui comigo. Lembra lá, porque eu tenho um tambor, né? Geralmente quando a gente vai fazer treinamento de brigada, hoje a gente não pode fazer mais isso, né? Mas eles pegavam um tambor daqueles 200 litros, jogavam óleo diesel dentro. Eu fazia uma tocha, né? Com um pedaço de pau, eu ia lá no óleo diesel e ficava lá esperando. Começava a pegar fogo, aí eu tirava minha tocha, aí olha lá, brigada, vamos lá apagar o fogo. Tchá, apagava o fogo, eu pegava a tocha de novo, ia lá, e assim sucessivamente. Eu posso fazer isso com a gasolina? Nem sonhando. Se eu abrir na temperatura ambiente que a gente vive no Brasil, né, o fato só não chego nem perto da tocha, na hora que eu chegar lá, já explodiu. Por quê? Tudo isso que é? Ponto de fulgor. Então eu tenho que saber o que é ponto de fulgor? Temperatura mínima que eu vou aquecer meu combustível e ele vai fazer sair vamos falando em líquidos, tá? Ele vai sair da fase líquida para a fase gasosa. A gasolina menos 42, o óleo diesel 38 e o álcool 16. Beleza aí? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Olha aí. A gente viu líquidos inflamáveis, agora vamos ver líquidos combustíveis. E os líquidos combustíveis, o que são? São líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e menor que 93 graus Celsius. Ou todos os sólidos, também posso caracterizar materiais combustíveis. Madeiras, polímeros, placas para andaime, carvão, tudo que pega fogo, eu vou caracterizar como material combustível, tá? Então, pegando aqui a mesma situação, vamos lá aqui comigo, para a gente finalizar essa parte aqui de líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, o que acontece? O que é o líquido combustível? São líquidos que o ponto de fulgor dele, quando eu começo a aquecer, tá? Ele começa a soltar gases. A partir de quando? Maior que 60 graus Celsius ou até igual a 93 graus Celsius. Então tem esse líquido aqui, começo a aquecer ele, tá? Opa, deixa eu tirar aqui. Comecei a aquecer esse líquido, tá? E aí eu começo a ver aqui, que temperatura que tá? Tá 65 graus Celsius. Tá soltando vapor? Não, ainda não tá soltando vapor. Então aquece aí. Aquece mais aí. Deu quanto? Deu 70 graus Celsius, 75 graus Celsius. Tá soltando vapor? Tá. Ou então o ponto de fulgor desse líquido é 70 graus Celsius. Vamos ver se ele é inflamável? Tá com uma chama aí, tá com uma chama, pegou fogo. Opa, líquido inflamável, tá? Desculpa, perdão, líquido combustível. Por quê? Ele está acima de 60 graus Celsius e está abaixo de 93 graus Celsius, tá? Chegou a 93. Opa, 93. Aqueci esse líquido, 93 graus Celsius, começou a soltar vapor, taquei fogo, pegou fogo. Opa, líquido combustível. Desculpa, pessoal, líquido combustível, tá? Pomba, deu 94, deu 95, né? E aí, Chico, só depois de 95 que começou a pegar fogo. Então, não vamos caracterizar como líquido combustível, pega fogo. O material é um líquido aí que pega fogo, o gás pega fogo, mas não é líquido combustível e nem líquido inflamável. Beleza? Então, para a gente finalizar essa parte aqui, diferença de líquido inflamável e líquido combustível. Líquido inflamável, cujo ponto de fulgor é menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, aqueci esse líquido a partir até 60 graus Celsius, inclusive, tá? Ele começou a soltar gás, soltar vapor. E esse vapor
pegou fogo. Então, opa, eu estou com um líquido inflamável. E o líquido combustível? Líquido combustível acima de 60. Então, a partir de 61, 60, alguma coisa, vamos dizer, né? 60, alguma coisa. Aqueci esse líquido até 93, inclusive os 93 graus Celsius, tá? Aqueci esse líquido soltou vapor que chegou no seu ponto de fulgor e esse vapor aí pegou fogo. Beleza aqui? Entenderam? Tranquilos? Tá?